Aê! E aí, tudo bem? Beleza, e aí? Como é que está, seu Alberto? Tudo certo? Tudo jóia, e você, como é que tá? Tudo bem. Queria que você se apresentasse aqui pra galera. A gente já tá com uma galeraça na live aqui. Uau, então vamos lá. Como é que eu me apresento? Bom, meu nome é Humberto. Putz, eu sou muitas coisas, entre elas, acho que é um dos motivos que eu tô aqui, eu sou baterista, né? Eu tenho uma banda de metal chamada Atracta, e que já tá indo, já vamos fazer quase 10 anos de estrada aí no próximo ano. Não, já fizemos 11 anos, na verdade. E acabamos de lançar um álbum novo, um trabalho aí que a gente considera bem inovador, bem diferente. E é isso. Dentre outras coisas, é mais ou menos isso aí. Maravilha. A gente deixou uma exclamação Humberto aqui na live. Então, quem quiser seguir, tanto os perfis particulares aí do Humberto quanto o Insta do Atracta aí, galera, já dá-lhe lá, já vai conhecer o som da banda. Se tiver alguém que conhece, já vai separando sua pergunta, que durante a live aqui eu vou fazendo as perguntas do chat, enquanto eu vou perguntando as coisas aqui pro Humberto, certo? Muito bem. Maravilha. Humberto, conta pra gente como é que começou essa sua carreira de baterista aí? Há quantos aninhos atrás? Putz, meu, assim, a carreira mesmo, eu acho que eu considero que profissionalmente eu comecei a atuar faz pouco tempo. Foi É? quando a gente começou o Atracta, um pouquinho antes, Uhum. assim, foi quando eu comecei a levar isso mais a sério e tal. Até então, desde a minha infância eu toco, mas até então eu tinha tido várias bandas que conseguiram algumas coisinhas, né, no mundo, assim, do heavy metal, em termos de divulgação e tudo mais, mas nada muito significativo, né? Então eu fui acumulando muita experiência nesse tempo. E aí, quando eu fundei o Atracta junto com o Ricardo, muitos anos atrás e tal, lá a gente começou em 2007, se eu não me engano, mas funcionar mesmo, o primeiro lançamento, o primeiro registro, a gente só lançou em 2012, que é quando a gente considera que começou de verdade, né? Certo. Então ali foi quando realmente eu comecei a encarar e levar mais a sério esse negócio de banda. Antes disso, eu passei por, sei lá, talvez uma meia dúzia de bandas aí. Eu tive uma banda que durou muitos anos de death metal mais técnico, assim, tipo death mesmo. Putz, que a gente tentou fazer rolar de várias maneiras, mas ficou aquela troca de formação, assim, durante mais de 10 anos. Nunca rolou, né? Então, para mim é uma coisa que acrescentou muita experiência, mas para o mercado as pessoas não têm visão nenhuma disso, assim. Aham. Talvez tenham daqui a pouco, porque a gente se reencontrou a formação original da banda e a gente está começando a regravar as músicas daquela época, que por incrível que pareça soam super atuais hoje, porque a gente era meio vanguardista, assim. Uhum. E quem sabe daqui a alguns meses a gente lança aí alguma coisa dessa banda aí pra galera conhecer. Qual que é o nome Mas da banda? chamava Visible Factor, tipo de nome de banda que só um moleque de 16 anos vai dar, né? Mas era isso aí, né? Não sei de onde, nem lembro de onde veio, mas Aham. fui eu que batizei, assim. Mas eu fiquei, sei lá, nessa banda desde os meus, acho que 16, 17 anos até Uhum. uns 27, mais ou menos. Foi quando a banda realmente, quando eu olhei e falei assim, cara, acho que saiu todo mundo, né? Então acho que acabou, né? E aí Cara, que ficou situação. só eu. Aham. Mas o fim, assim, eu toco desde que. Eu toco desde criança. Eu comecei a tocar com 9 anos de idade, Mas foi só para dar bateria uma. mesmo ou você teve contato com outro instrumento antes? Putz, eu sempre quis cantar e Ah, tocar violão, assim, guitarra, essas coisas, né? Mas eu não tenho talento nenhum para nenhuma das duas coisas. Então, a entendi. primeira tentativa foi tocar violão. Mas a minha primeira aula de violão, literalmente, pra vocês terem uma ideia, né, com 9 anos de idade, o ano era 1983. Então, a minha primeira aula de violão parecia aquele episódio do Chaves, sabe? Você punha a mão aqui, aí quando eu ia olhar para outra mão, tirava a mão. Então, assim, Super entendo. inteligência zero para isso aí. Mas aí eu ganhei uma bateria de brinquedo, porque eu era criança, era uma bateria de Uhum. brinquedo que eu ganhei da minha mãe na época, e aí eu já escutava rock, já escutava Kiss e tal, e eu comecei a tocar. Mas eu só fui estudar, parece pouco tempo, né? Dos 9 anos de idade, eu só fui começar a estudar com 15. Então, são 6 anos de diferença, mas aí é de uma criança já para um adolescente, né? Que tem outro nível de entendimento das coisas. Então, Uhum. estudar mesmo, eu estudo desde os 15.
E ali foi quando eu comecei, acho que minha primeira banda ali E aí também, você mais ou foi menos para por uma aí. escola estudar ou só com um professor particular? Como é que foi isso aí? Não, eu comecei. Naquela época existia um conceito que eu acho que nem existe mais hoje, chamado conservatório musical. Então É, você ia, eu me formei no conservatório. pois é. Então eu fui estudar na época eu morava em Guarulhos, então eu estudava no conservatório musical, não no de Guarulhos, tinham dois, tinha o Aham. conservatório musical de Guarulhos e tinha o conservatório musical particular que era do maestro Armando Colaccioppo. E eu fui estudar lá e era, putz, hoje em dia eu acho super legal, né? Naquela época eu não curtia muito, mas eu tinha, né, no conservatório você estudou, você sabe. Eu tinha 2 aulas de teoria por semana e uma aula só de De prática. Então prática. na teoria, eu que era batera, puta, eu tive aula de teoria musical, então eu aprendia melodia, solfejo, uma série de coisas que na época eu não dava muita atenção, né? Eu queria tocar batera, mas hoje em dia eu falo, nossa, isso me ajuda pra caramba hoje, né? Ajuda Ainda bem muito. que eu aprendi direito. E nessa época aí você já tinha, sei lá, os seus ídolos? Você já olhava para algum baterista de alguma banda e já falava, cara, eu quero tocar que nem esse cara, eu quero tocar assim. Quais eram as Já, já. referências, assim? A minha primeira referência, ainda criancinha, lá com 9 anos, foi quando o Kiss veio para o Brasil a primeira vez, né, em Dá pra 83. ver Então, toda aquela. pelo braço as tatuagens, né? Exatamente, Ele exatamente. gosta Então, pouco assim, de Kiss. naquela época, assim, na verdade, assim, tem até outras bandas que eu acho que hoje em dia eu gosto mais, mas o Uhum. Kiss foi uma banda que mudou totalmente a minha vida, né? Mudou a minha vida Caraca, mesmo. Eu sério? Conta seria pra outra gente. pessoa. Porque foi assim, quando eu vi aquilo, eu era uma criança, tipo, normal, com 9 anos, eu tava querendo jogar futebol, sabe, essas coisas assim. E quando eu vi a música, eu sempre tive muito contato com música antes disso, né? Eu sempre fui meio musical, apesar da minha família ninguém ter ligação nenhuma com a música. Mas quando eu vi aquele negócio do Kiss na televisão, quando você olha aquilo, né, como uma criança olha aquilo é muito mágico, né? Puta, quando eu vi aquela bateria gigantesca do Eric Carr na época, sabe? Aquelas coisas todas, né? Pirotecnia e tal, putz, eu endoidei. Eu falei, meu, putz, é isso que eu quero. E dos meus 9 até os meus 15 anos ali, esse começo da adolescência, eu consumi muita música, mas não era só metal, porque na época não tinha muito essa coisa, né? Aham. Na época tudo era música. Então você ligava, você consumia música como? Era no rádio ou você comprava disco, né? Disco de vinil na época. Então, assim, né, a gente tinha uma família bem humilde, assim, então eu não conseguia comprar muito disco, o disco era caro, né? Então eu escutava muito rádio, então eu escutava tudo, né? Desde o rock nacional, pop internacional e etc, etc. Então eu consumi muita música que foi criando minha formação musical bem eclética, né? Mas aí vem o pior período da vida, que é a adolescência, né? Quando você é adolescente, você pensa que você é esperto, mas você, na verdade, você fecha dentro de um conceito aí na adolescência, putz, já tinha acontecido o primeiro Rock in Rio, né? E Uhum. eu já estava meio contaminado pelo metal, aí eu vi Iron Maiden, essas coisas, tal. E em 88, 89 começou a pintar na minha vida aí, dos 14 para os 15 anos, começaram a pintar realmente as bandas de metal assim que mais fortes, né? Porque eu tinha primos mais velhos, né? Quando eu era criança, meus primos eram adolescentes, então eles sempre me passavam coisas. Então, nesse período entre meus 9 em meus 15 anos, né, 11, 12, 13, eu vi muita coisa, ouvi muita coisa de Iron Maiden, de Metallica, putz, sei lá, de Judas, tudo aquilo que meus primos traziam, né, de metal, assim, nesse conceito. Mas Uhum. putz, como eu não tinha os discos, eu ouvia na casa deles, sabia que as bandas existiam, achava legal, mas quando eu ia para minha casa, o que eu tinha era o radinho FM, né, eu tinha lá meu toca-disco, mas eu só tinha meia dúzia de disco lá que tinha do Kiss, que eu dava preferência para comprar e tal. Aham. Então, a minha formação foi bem eclética, né, nesse período. Mas aí na adolescência não. Aí eu voltei pro metal, comecei a escutar coisas mais pesadas, deixei um pouco o Kiss de lado, aí eu fui deixando o Iron Maiden de lado. E eu acho que eu chamo né, pelo menos para quem é da minha idade, assim, eu falo que a era de ouro ali do metal, ela acontece ali, né, entre 83, 85, que é o Kiss mais o Rock in Rio, e a Era de Prata, que é ali entre 88 e 92, porque entre 88 e 92 você tem, né, Injustice for All do Metallica, você tem o Judas com Painkiller, você tem o Megadeth com Rust in Peace, você tem Creator com uma série de coisas, aí eu conheci Destruction, né, putz, aí vem um monte de banda, uma Veio avalanche de bom ali, coisas, né, no né, início dos anos 90, né, e cara? vai, assim, eu considero que vai até o Black Album do Metallica ali, que, putz, foi uma puta explosão e tal, e logo Aham. depois vem o Grunge, que deu pro estilo que eu gostava, deu uma brochada, né? Então a gente
É. eu fui seguindo outros caminhos, assim, não Uhum. é que eu não gosto, eu ouvi muita coisa, ouvi tudo, né? Tem algumas bandas ali que eu gosto, algumas músicas que eu acho que são muito importantes para a história da música e tal. Uhum. Mas enfim, né? Essa foi mais ou menos o meu contato com a música, assim, desde criança até a adolescência. Depois, quando chega nessa fase, aí que você começa a tocar, a ter bandas, aí você começa a fechar um pouco mais o espectro, né? Então, eu fiquei muito tempo ali focado no thrash metal ali da Bay Area. Puta, eu só escutava Slayer, Metallica, Exodus, Testament, Megadeth, era só isso a minha vida. Depois mudou um pouco, eu comecei a abrir outros conceitos, eu comecei a ouvir outras coisas, eu vi um monte de coisa que eu tinha perdido. Meu, fui conhecer, tipo, Motley Crue, fui conhecer em 93, sabe? Nessa época toda aí do começo, assim, que eles estavam meio em paralelo com o Kiss de 85 até aí, putz, eu não ouvia nada porque eu tava em outra praia. E era Aham. muito difícil consumir música nessa época, né? É Eu muito imagino. importante deixar isso claro. A gente não tinha acesso a muita coisa. A gente tinha dois programas de rádio aqui no Brasil que eram especializados em metal, que tocava de tudo um pouco. Putz, os caras falavam, acabei de tocar, blá, 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 falava em inglês o nome das bandas, mas você não Ninguém falava inglês, você não entendia nada. entendia porra nenhuma, né? Aí eu tenho o meu padrinho, né, que é o padrinho meu e de muita gente da minha geração, que é o Valcir Chalas, da Woodstock Discos, que daí a gente escutava o programa dele no domingo, Uhum. na segunda-feira caía para a loja, para o Woodstock, para perguntar, pô, o que que era aquilo? O que que era aquilo? Qual que era a terceira música que você tocou no segundo bloco? Aí ele falou, é esse disco aqui. Aí a gente viu o Caraca, preço e era o falou que assim, mês que vem salvava. eu compro. Aham. Era assim, entendeu? Era assim. Aí depois eu descobri a galeria do rock, aí na galeria era legal porque os caras vendiam fitas gravadas, então você não precisa comprar o disco, você pagava pro cara gravar o A disco para você numa fitinha. fita. E aí tinha um puta contrabando de fita entre a galera. Então quanto mais amigos você tinha, mais música você ficava Que massa. conhecendo, mais bandas e tal. Então isso foi muito rico para mim aí até 90, sei lá, até 92, 93 foi esse boom assim de experiência. Aí depois não, aí em 93, 94 acho que o CD já estava mais popularizado, o custo era mais acessível, eu já trabalhava, né? Então, aí beleza, aí o consumo de música cria outro padrão, assim, né? Mas enfim, Entendi. nem lembro porque que eu comecei a falar isso. A gente tava perguntando das suas influências, né? E até Ah, tá, comentei então, aí sobre um baterista ou alguém, ou alguns é, bateristas em específico. putz, me perdi, mas vamos lá, vamos Não, tá voltar e tentar tranquilo, tá resumir. tranquilo. Resumir, então, o primeiro baterista, minha maior influência está aqui, é o Eric Cardo, Ricardo. Kiss. Uhum. Foi o primeiro cara que eu vi tocando e foi um cara que me influenciou muito quando eu comecei a estudar. Quando eu comecei a estudar, comecei a entender. E aí, putz, eu fui muito na cola dele, assim, que era um cara simples e eficiente, né? Aquela coisa daquela bateria sólida, pesada e tal. Aí entra o Iron Maiden na minha vida, não tem como negar que Cliff Burr e Nico McBrain foram caras assim que me influenciaram muito, porque eu escutei muito Iron Maiden, assim, você fala, puta, mas você toca as músicas, você... Não tem muito a ver, mas eles me influenciaram como, assim, putz, são dois caras que existem e fazem a coisa acontecer. Sim. E, putz, sei lá, e aí entram N outros, assim, acho que dois outros importantes que eu posso citar, acho que o Nick Menza, porque a fase do Megadeth do Rust in Peace até ele sair no Risk Uhum. foi uma grande influência. E para mim, né, que é a minha segunda maior influência, tirando o Eric Carr, é o Dave Lombardo do Slayer, porque foi uma banda que eu também mais ouvi na época. Então, minha referência de metal pesado estava ali com o Dave Lombardo, que eu tive o prazer de conhecer, de estar com ele já duas vezes e tal, Que bater papo e massa. tudo mais. Sério? Então, E isso aí, foi, como é foi que foi bacana. esse bate-papo? Todo É mundo meio fala que ele é. amedrontador, né, Ah, por meu? quê? Todo mundo fala que ele é muito bonzinho, que ele é gente Ele é boa. super gente fina. Eu encontrei com ele uma vez numa festa aqui em São Paulo, assim, o Suicide, eu tava aqui, ele tava tocando no Suicide, eu encontrei com Ah, ele eu numa lembro. festa. Eu fui, acho que nesse show que ele tava tocando com o Suicidal. É. E aí, puta, eu tava na festa, assim, tava num bar, aí o cara colou do meu lado lá pra pedir um drink lá, aí eu falei pra ele, meu, pede uma caipirinha. Ele falou, pô, todo mundo fala isso e tal. Aí começamos a puxar um papo, Que esse papinho legal. de boteco ali de 2 minutos e tal. Aham. Mas é muito legal, assim, né? Na primeira você fica meio assim, né? Caralho, sabe? Tipo, é o Dave Lombardo. Acho que foi um dos primeiros caras que eu tive contato, assim, né? Dos meus ídolos, assim. Mas 2 minutos depois falam, putz, realmente é um cara como a gente e tal, super legal, foi super simpático comigo e tal, blá, blá. Então foi bem maneiro. Depois eu conheci muitos outros ídolos, né? Putz, vários outros, né? O Mike Portnoy, eu já toquei junto com o Caraca. Mike Portnoy e tal. Tem aqui na minha parede aqui tem uma velha assinada por ele que ele me deu Olha aqui e só que tal. legal, cara. Então assim, né?
passei por muitas coisas, conheci muita gente, mas eu acho que talvez esses quatro caras são minhas influências inegáveis, né? O Eric Carr, o Dave Lombardo, o Nico McBrain e o Nick Menz, acho que estão ali dos caras que eu mais consumi na minha vida, assim. Que massa. Ó, o Levi tá perguntando aqui. Pergunta, por favor, qual batera da nova geração chama mais a sua atenção? Aproveitar já o Putz, ó, ensejo aí. eu não vou nem pensar muito para responder, porque é meio complicado. Se a gente falar de metal, putz, eu vou falar para você que assim, já tem um tempo já isso, mas um cara que me surpreendeu foi o Chris Adler, que era do Lamb of God, que chegou até a gravar com o Megadeth. Esse Foi cara um é cara bom que me mesmo. surpreendeu muito. Quando eu ouvi, assim, eu falei, nossa, cara, esse cara é sensacional, assim. Eu gosto muito da musicalidade, tá? Então, acho que assim, esse negócio de gosto é meio complicado. Então, eu gosto de caras mais musicais, né? Muita gente me pergunta assim, putz, mas você não fala do cara lá do Meshuggah, lá, que eu até esqueci o nome dele agora. Mas esses caras, para mim, são técnicos ao extremo, assim, me falta, Um feeling, você sei lá, diz? não, não sei o que que o cara tem, mas não me conquista, sabe? Entendi, Assim, puta, entendi. muita coisa, mas no final eu falo assim, poxa, mas isso não mexeu com alguma coisinha aqui dentro, assim, né? Então, eu acho que o último cara que mexeu com alguma coisa, assim, que eu falei, putz, esse cara é diferente, e tal, foi o Chris Adler. E depois, um pouquinho depois, quando eu fui ver ao vivo, o Eloy no Sepultura, aí, O Eloy é putz, monstro, né, aí, cara? pode falar bobagem aqui na live? Que tipo de bobagem? Puta, meu, quando eu vi o Eloy tocando, assim, a 2 metros de distância, meu, literalmente caiu meu cu da bunda. Você Ah, olha assim e pode fala assim, falar, não tem cara, problema. mano, puta merda, assim, é um cara surpreendente, assim. Então eu acho que hoje, no meu conceito, o cara que tem mais feeling, mais técnica, mais inovação, etc., né, que vamos considerar da nova geração, é o Eloy, porque ele estava fora do mundo metal, né? Então agora dentro do mundo metal, acho que é ele, assim. Mas tem tantos outros, cara, tem tantos outros, assim, que fora até do mundo do metal, que são, putz, são motivações diárias, assim. Por exemplo, todo dia de manhã eu vejo algum vídeo do Thomas Lang, que é para olhar e falar assim, bom, realmente eu não sei merda nenhuma, eu tenho que sentar e estudar. Não Tá? Então, acredito, cara. assim, coisas motivacionais, né? Porque a gente acorda É. todo dia para fracassar, né? Então, assim, você já começa olhando a referência para ver que você realmente é um fracasso e aí você tenta fazer alguma coisa de bom naquele dia. Ai, mano. Aí, ó, frases motivacionais, galera. A galera adora essas coisas aqui na live. Ó, falando em bandas novas da nova geração, estão perguntando aqui se você gosta ou também se você já ouviu Ghost e se você tem alguma banda da nova geração pra recomendar pra galera. Estão perguntando aqui no chat. Nossa, Ghost olha, é eu sempre ouço. polêmico no meu chat. Todo mundo. Tem gente que vem é, aqui e xinga, tem gente que vem aqui e fala que gosta demais. Olha, durante um tempo, o Ghost foi uma banda que não me impressionou muito no começo, porque nada daquilo para mim era novidade, né? Quando Pra você gente que tem escuta 9 anos de metal. idade, quando você tem 9 anos de idade e vê o Kiss, sabe, num país que era, num tempo da história que era completamente diferente de hoje, Sim. nada disso te impressiona mais, né? Tipo, o Rammstein, cara, nada disso me impressiona. É tudo que o Kiss faz elevado a alguma potência a mais ali. Então Uhum. não me impressionou. Num primeiro momento, o que me decepcionou no Ghost foi a qualidade musical lá atrás, no começo. Eu achava muito mal gravado, meio tosco. Depois eu fui entender que tudo isso era proposital, né? E a música muito simples. Mas acompanhando um pouquinho a carreira deles e etc., vendo assim, né, marginalmente, porque não é uma banda que eu ouço assim, normalmente, Aham. eu tenho que dizer que pô, é um dos grandes fenômenos da música hoje. É uma banda que está crescendo muito, vai crescer muito mais. Tá? Você pode ter certeza que esses caras têm um plano de business muito bem É, feito. isso é E eu verdade. acho que é uma das bandas que eu apostaria que vai ser um Iron Maiden, um Ficar no Metallica mainstream, do você acha? futuro. Eu acho. Eu acho que essa é a porta do mainstream, né? As músicas estão ficando mais interessantes, mais elaboradas, mas não complexas ao ponto do grande público não compreender, Entendi. que é o grande erro de outras vertentes do metal, né? Ou na verdade, o que as pessoas escolheram, né, para nichar. Uhum. Então, eu acho que é uma das bandas que vão crescer assim. Agora, se eu gosto ou não, o gosto é muito peculiar, né? E putz, eu tô longe de ser uma referência em gosto Lógico que musical é, para pelo muita amor de coisa. Deus, Humberto. O que, que você escuta de novo? Você escuta alguma coisa nova que você fala assim, pô, se recomendo tal banda pra galera ouvir?
Ou não? Ou Putz, alguma banda que a galera não tá acostumada a ouvir? olha, eu acho que o que eu estou ouvindo de novo é que, assim, como hoje em dia eu trabalho com música, então fica muito difícil eu separar o que eu estou acompanhando profissionalmente do gosto, assim, sabe? É Uhum, meio cria um lodo ali no meio, ali entre o que eu tenho que ouvir, o que eu preciso entender e o que eu estou gostando ou não, que eu já não sei mais dizer. aham. Eu acho que algumas coisas, assim, algumas bandas mais novas, também nem são tão novas, que eu tenho ouvido bastante, que eu tenho gostado, que o Switch Engage, Parkway Drive, que eu também aposto que são bandas que vão tomar o seu lugar no mainstream. E quer dizer, não é nenhuma aposta, não é nenhuma coisa que eu estou dizendo assim, nossa, eu sou um adivinho, um bidu. É só você Uhum. olhar os festivais europeus E aí ver do são, é verão, né, gigante, que cara. acabaram agora, esses caras são gigantes e tal. Aqui no Brasil, a gente ainda tem uma faixa de uma galera que começou a consumir metal ali entre meados dos anos 90 até meados dos anos 2000, que está muito focada no metal melódico, ainda é aquela galera que cultua, né, bandas como Halloween, Stratovarius, putz, e outras ali do gênero, tá? Me falta um pouco, eu sou muito ruim de memória para nome, tá? Aham. Mas essa nova geração, que o pessoal meio que torce o nariz, o pessoal um pouco mais velho torce o nariz, o pessoal mais novo flerta com esse tipo, assim, tipo um pouco, vou chamar de evolução do metalcore, né? Que para mim já não é mais o puro metalcore, essas coisas. Eu acho que isso é a grande aposta do futuro e é o que eu tenho ouvido um pouco mais assim, de novidade. Acho que o Parkway Drive e que o Switch Engage são as duas que mais rolaram aqui no meu dial aqui nos últimos tempos, falando assim de coisa mais perto do mainstream. Agora Aham. eu escuto outras coisas que também não são novas, né, bandas que são mais antigas, mas que eu acho que estão numa fase excelente, como In Flames, Soilwork, o próprio Arch Enemy, são bandas que eu acho que estão na sua melhor fase. Eu conheço esses caras desde os anos 2000, mas putz, nunca vi ou melhor dizendo, né? Acho que agora eles têm um material que está muito bom ou excelente em termos de tudo aquilo que eles já fizeram, contracenando com o momento histórico da música, né? Porque tem isso, não adianta você fazer o melhor álbum do mundo e ele tá meio fora de época, assim, né? Sim. Então, você ser muito vanguardista, você sai no prejuízo, você ser muito antiquado, você também acaba saindo no prejuízo, né? Então, eu acho que eles estão com álbuns excelentes para o momento da música, assim, né? Tanto é que o In Flames também foi headliner do Summer Breeze, coisas assim, né? Então são bandas que estão crescendo muito e E que tal, então sempre estão nos tem o seu festivais, espaço. né? Nossa, eu vi o show do Sempre, Sally Work sempre, esse ano. Tem nem o que dizer. Muito, muito bom, mano. Principalmente com, né? com, com os sons novos. E sobre Atracta? Fala pra gente. Atra- Atracta. Atractar, Atracta. atractar. O chat tava Putz, aqui a me gente perguntando: é Atractia ou Atracta? Eu falei, galera, eu acho que é o atractar. tá. É o tá no Hum, final. exatamente. É um Com- THA que é para não ter dúvida que é um tá. Maravilha. Conta pra gente o que vocês têm de novo. Tem álbum novo, clipe novo, tem Tem. turnê, shows. Tem, olha, 2023 foi um ano muito ativo para a gente, né? A gente, na verdade, no final de 2022, final do ano passado, no dia do Halloween do ano passado, 31 de outubro, a gente lançou um single que estava antecedendo o álbum que a gente veio a lançar agora. A gente lançou agora em setembro, dia 23 de setembro, se eu não me engano, o álbum Uhum. novo. Então a gente começou um ano antes a trabalhar, né? A gente lançou um single que não está no álbum, lá no Halloween do ano passado, que é uma música chamada The Chase, que tem um clipe super bacana, assim, no nosso YouTube e tal, que a gente fez, tem atores, é Vou um clipe mostrar meio pra de galera terror e depois. tal. E aí a gente começou, se eu não me engano, em abril ou maio, a gente começou a lançar o álbum novo. Então o primeiro single saiu por ali, que é uma música chamada The Past Is Gone, também tem um clipe. Depois a gente lançou uma outra música que não tem um clipe, que foi deixa eu colar aqui, Drag Him to Hell. Certo? E depois a gente lançou mais uma música que foi uma balada que eu fiz para minha mãe, que faleceu em 2017, uma música chamada Tomorrow Is Too Late, que também tem um clipe bem diferente lá no YouTube. E aí depois a gente entrou numa fase um pouco mais pé no peito, a gente lançou uma música chamada I See You, também tem um clipe bacaníssimo, com a participação do Bjorn Street, do Soilwork, né, ele gravou essa música junto com a gente, Que da hora. e isso foi em agosto, e aí dia 23 de setembro a gente lançou o álbum completo, que
para mim é o meu maior orgulho até hoje, porque o álbum que está aqui, infelizmente o seu não chegou em Ai, tempo, mas vai mas vai chegar, chegar, eu vou mostrar né? pra galera depois. Então ele está aqui, ele parece um disco de vinil e é propositado, né? Que ele foi feito assim. Então você Uhum. tem a capa aqui, você tem as músicas aqui atrás, mas isso aqui é apenas uma capa para o que é o álbum em si. E o álbum não é um CD e não é um vinil. Ele está nos streamings e ele é uma revista em quadrinhos. Então Caraca, que da é hora! um álbum conceitual, e aí você tem aqui a revista, né? Então aqui uma revista em quadrinho é a história do álbum, tá Quem que aqui e fez cada a capítulo, arte, Humberto? Tudo, assim, cara, os olha, isso artistas e tudo aqui mais. foi a coisa mais maluca que eu já fiz na minha vida, tá? Ah, A história, quem criou a história fui eu. Eu fiz a história, fiz as letras das músicas, né? Transformei a história nas letras das músicas. certo. Aí a gente tem uma parceria com uma editora chamada Editora Universo Fantástico, e a editora foi que fez o cast dos artistas que concretizaram esse projeto, né? Aham. Então, o Roberto De Castro, que é o diretor da editora, ele também foi o roteirista, foi o cara que transformou a minha história no roteiro, transformou ela numa história em quadrinhos, né? Que cria o próprio roteiro. Para desenhar, nós escalamos aqui o Mozart Couto. O Mozart Couto é um artista brasileiro famosíssimo, mais de 40 anos de carreira. Já desenhou Mulher Maravilha para DC, já desenhou X-Men para Marvel, já fez muitas coisas, um artista de renome internacional pesadíssimo, né? Ah, as cores são do Gui de Martino, que trabalhou aqui na colorização, porque o Moza gosta mais de fazer um trabalho em preto e branco, mas a gente queria fazer Colorido. colorido. Uhum. E a arte da capa, que é essa arte bacanérrima que está aqui, vou Olha, pôr aqui para continua vocês atrás verem. do. Ela tem aqui os dois lados, Caraca. inclusive, bom, depois eu falo disso. A arte da capa foi feita pelo Eduardo Cardenas, que é outro artista brasileiro de renome internacional, assim, um cara fantástico. Então a gente fugiu um pouco daquele conceito normal dos álbuns de metal, né, e transformou realmente, a gente fez uma história em quadrinhos mesmo, para todo mundo poder entender, né? Tinha muita, eu interagia muito com a galera nas minhas redes sociais perguntando do álbum passado, do entendimento das letras. E, putz, quando você escreve letras assim, dependendo do conceito, muito metafóricas, a galera acaba não conseguindo entender, né? Tanto Uhum. pelo problema do idioma e pelas metáforas. Então, dessa vez a gente falou, não, cara, eu vou desenhar para a galera entender. Agora não vai ter erro. São Brás, levanta a mão para cima, que passa. Do nada comecei a tossir, não sei por quê. Não sei o que que aconteceu. Mas enfim. E, e aí foi isso. Então a gente fez esse álbum que é uma coisa meio que a gente considera inovador. A gente sabe que tem alguns álbuns de metal que foram quadrinizados depois, né, que viraram história em quadrinho depois, mas a gente acha, até mesmo pelo que a gente pesquisou, o nosso é o primeiro álbum de Perdão. metal no mundo que foi lançado nesse formato. Ele não Sério? tem outro formato. Até Cara, onde a eu gente sei que pesquisou, sim. a galera às vezes lança, tipo, as histórias depois, né? Que lança o álbum. Exatamente. Depois, então, a gente fez Perdão, viu, Humberto? junto. Então, assim, a gente fez uma festa aqui em São Paulo no dia. Ah, eu vi qualquer coisa nos stories de vocês. A gente fez a festa de lançamento e foi no dia que o álbum foi para as plataformas. Então, a gente estava fazendo a festa, mostrando na revista. Quando bateu meia-noite, o álbum foi para as plataformas e aí a galera conseguiu aqui. Logo na primeira página, já tem a gente aqui, né? Deixa eu tirar a capa aqui. A gente foi Ah, desenhado aqui, né? olha só. E aqui está o QR Code do álbum. Então você já abre a revista, Uhum. você já escaneia o QR Code e já vai parar no Spotify para já escutar essa Ó, belezinha aqui, né? maravilhoso. E aí tá aqui. E aqui no final tem todos os outros álbuns nossos aqui, os QR Codes para chegar em todos os álbuns, singles E a e galera etc, consegue etc. adquirir um desse aí aonde? Ó, ele está no nosso site, né? A gente está. Tudo no Brasil funciona devagar, né? Até onde eu sei, no mês que vem ele já deve estar disponível na Amazon, em algumas livrarias tradicionais que ainda restaram que podem ter, mas Certo. hoje ele só está disponível em dois lugares por enquanto. No nosso site, Uhum. www.atracta.com, é só entrar na lojinha lá, tem três packs diferentes. Tem um pack que vai com pôster, uns cards autografados pelo desenhista, pelo Aí roteirista, o pela Levi tava gente. perguntando da camiseta.
provavelmente lá no site você compra a camiseta também, ó. Lá no site tem a camiseta também. Tem essa aqui com essa estampa, tem uma que tem a estampa da capa e tem mais uma que eu já nem lembro como é que é. Tem alguns modelos de camiseta lá. E aí a revista, o álbum, né? Ele tá lá em três pacotes diferentes. Tem um pacote super que tem pôster, cartões, um outro que Uhum. não tem pôster, tem os cartões e tem só a revista simples. Tem no nosso site, atracta.com, e tem no da editora também, editora universofantástico.com.br. Aí a rapaziada da moderação vai colocar os sites todos aí pra vocês aí, viu, gente? E Isso aí. shows? O que que Bom, temos shows. aqui? A Final do ano gente alguma coisa ou pro ano que Por vem? enquanto não, a gente deve fazer tudo no ano que vem, porque é o seguinte, a gente Certo. tem um membro da banda, que é o guitarrista que fundou a banda comigo, que é o Ricardo Oliveira, que ele trabalha com música também, e Uhum. ele está fazendo uma tour de uns artistas aqui no Brasil. Ele começou essa turnê agora no comecinho de outubro, vai até, acho que metade de novembro. É um negócio, acho que do Dragon Ball em Concert, alguma parada assim, se eu bem entendi. Do Dragon Ball, E cara? Eu fiquei sabendo que é, tava tendo do Final Fantasy, assim, mas do Dragon putz, não Ball? sei se é. Pode ser que eu esteja confundindo, porque isso também não é minha Eu praia, vou mas dar uma eu olhada acho que lá é do no Insta Dragon Ball. dele depois. Cara, Não, eu, como eu tenho, assim? eu tenho quase certeza que é do Dragon Ball. Então ele está fazendo esse Dragon Ball em Concert, essa turnê aí pelo Uhum. Brasil. Que da hora. Ele chega, ele fica 15 dias aqui em São Paulo, que a gente, putz, precisa ver um monte de coisa, ensaiar um pouco, acertar uns detalhes, e na sequência ele sai fazendo uma turnê como técnico de som com o pessoal do Nocturnal mais o Paul Diano. E aí ele só volta perto do Natal. Nossa. Então esses dois compromissos de trabalho aí acabaram travando a nossa agenda aí. Certo. E, bom, então só o ano que vem. Então a gente já está trabalhando em algumas datas, logo mais a gente anuncia aí o primeiro show de lançamento que vai acontecer no ano que vem. Mas a gente está tramando algumas coisas. Vocês vão ver a gente tocando antes disso de alguma forma. A gente está tramando alguma coisa que pode É, deixar. que massa. Bom, e sobre essa sua relação com quadrinhos, estou vendo ali Wolverine, Batman, né? Dá pra ver que Eu você é muito sou um fã. cara meio geek. Eu tô aqui, tem uma batera no meu quarto com um Aham. monte de coisa aqui. E sobre games, você joga alguma coisa, Humberto, ainda ou não? Como é que é a vida do... Se tem... Eu sei que sua vida é muito corrida por conta da música, por conta do trabalho. Tem algum tempinho pra jogar? Você já jogou bastante? Como é que é? Putz, eu já joguei bastante. Como eu sou um senhor, né, de idade, Ah, um assim, eu super tenho quase senhor. 50 anos, então eu Não, peguei quase todas as gerações de videogames eu na minha imagino. vida, né? Aham. Então, assim, hoje em dia eu jogo muito pouco. Pra ser sincero, o meu videogame aqui que eu tenho, que é o último que eu comprei, é um PS3, que eu Aham. comprei há, puta, sei lá, 10 ou 12 anos atrás, sei lá. Ele ficou desligado aqui, acho que uns 3, 4 anos, ele voltou a funcionar esse ano porque a minha namorada deu de presente pro meu sogro, pro pai dela, um videogame, e eu vi e falei assim, meu, eu vou voltar a jogar. E aí eu Aí vocês liguei estão aqui, jogando. e aí eu comecei a jogar de novo, assim, mas assim, realmente eu não tenho muito tempo. E os jogos hoje em dia não são jogos mais simples, assim, que você, né, putz, salva rapidinho, tem uma fase ali fácil. Então, pelo menos os que eu gosto de jogar são mais complexos. Então, se você não tira pelo menos uma hora e pouco, todo o seu progresso você vai perder, né? Você joga 40 minutos e não consegue salvar, mesmo porque eu sou muito ruim de jogo, assim. Ah, Então, mas é o que eu tenho hoje, assim, é um console do PS3 que me acompanha, sei lá, talvez desde 2007, 2008. E eu já usei muito mesmo, já joguei muito. No PS3 eu acho que foi o videogame que eu mais, talvez o segundo que eu mais joguei na minha vida, porque eu me viciei. No começo eu comprei por causa qual jogo? do Arkham Asylum do Batman. Nossa, esse jogo é Aliás, a maior parte dos meus sensacional. videogames foram comprados por algum joguinho de herói, assim, né? Então eu comprei por causa do Batman, Uhum. joguei a trilogia inteira que tinha para PS3. Aí entrei nos Guitar Hero da vida, comprei uma guitarrinha, puta, era uma Caraca, que festa. legal! Era legal. Pô, a minha guitarrinha quebrou, meu. Se alguém aí souber como é que conserta, me passa um alô aí depois que eu preciso Ah, com consertar. certeza alguém vai depois lá no seu privado te ajudar. Putz, a minha guitarrinha é uma daquelas Les Paul, aí eu fiz um adesivo que imita do Aham. Zac Ward, tá ligado? Aquele bullseye, assim, mas, porra, é legal pra caralho, eu ficava aqui na sala aqui, parecia um tonto. Mas eu joguei muito, assim, meu irmão tinha o Rock Band dos Beatles, então a gente Que sempre massa, jogava, cara. tocava bateria, jogava guitarra, Aham. joguei bastante.
Agora eu desenterrei ele e comecei a jogar. Voltei lá atrás, fui jogar o primeiro God of War. Como era ruim, meu. A imagem, como era ruim. Você vai jogando assim, aí eu tô terminando o segundo. Eu falei assim, não, o segundo já é bem melhor, né? Vamos É ver como é que. diferente. Até onde eu vou. Mas eu tive no Play 3, acho que eu aproveitei muito por causa disso, né? Porque tinha os jogos normais, aí tinha negócio do Guitar Hero, Rock Bands, depois eu comprei aquele kit do Move para jogar tênis, ping-pong, vôlei, boccia. Putz, eu achava legal pra caraca. Mas eu parei aí, né? As coisas novas. Eu até vi o PS5, eu fui para os Estados Unidos algumas vezes nos últimos anos, assim, falei, Uhum. putz, vou levar, vou levar. Mas eu sempre pensei nisso, falei, cara, meu PS3, acho que eu tenho mais de 30 jogos aqui, tem uns 20 lacrados ainda. Lacrados, Caraca, lacrados. você não Falei, então jogou eu não ainda. vou comprar um outro console. Se eu pudesse jogar os do PS3 e o 5, eu até podia ter comprado, né? Mas como não, eu falei, então deixa aí quieto. Mas, putz, olha, eu tive. Antes do PS3, eu tive o PS1. Antes do PS1, eu tive o Super Nintendo. Aliás, eu tenho daqueles Super Nintendo pequenininho que Um vem com Game 5.000 Boy? jogos. Não, não, aqueles Não. que vem com Ah, cinco aquele mil que você põe. jogos, que Sei. é Sei, uma réplica sei, em que você põe na miniatura. TV, Comprei, tá? comprei outro dia aí, sei lá onde eu achei essa merda. Eu comprei, mas também acho que eu joguei um pouquinho de Mario e nunca mais joguei. Depois, antes do Super NES, o que eu tive, cara? Não, do PS3, PS1, No Mega Drive Super você NES. teve. Antes entre o Super NES e o PS1, foi a minha época de jogos de PC. Puta, eu viciei. Eu joguei um jogo que chamava Wolfenstein 3D. Não sei se você já viu isso. É um joguinho de Hum. primeira pessoa, tipo Doom. É o Ah, é precursor parecido do com o Doom. Doom? Não, É esse eu não antes do Doom. joguei. Eu joguei É Doom, antes do mas Doom. esse eu É, não é joguei. muito tosco, assim. É muito mais tosco que o Doom. Sério? E eu viciei nesses joguinhos de primeira pessoa. Então, puta, quando chegou Doom, joguei Doom Ah, um 2 3 4 Wolfenstein. É 5. Wolfenstein? Ah, lá, o chefe tá falando. Wolfenstein, é. É, Wolfenstein. Wolfsbane é a banda do Ripper Owens. Nossa, eu viajei na maionese. Wolfenstein 3D, é. Isso aí. chamava. Eu E joguei. aí, putz, Doom, aí eu comprei vários jogos de PC de primeira pessoa, assim, eu já nem lembro os nomes, assim. Tem jogo comprado aqui em CD, DVD, sei lá. Caraca. É, E aí eu fiquei muito tempo no PC, assim, joguei Full Throttle. Quem é gamer lembra do Full Nossa! Throttle. Full Throttle era legal. Então, Lembro duas bem. coisas da minha época de PC que era legal: jogar Full Throttle e assistir um protetor de tela do carinha perdido na ilha, lá que eu também esqueci o nome. Mano, ficava horas assistindo aquela porra. É verdade. E aí, acho que antes disso, meu, antes do Super Nintendo, cara, eu acho que foi nos videogames da infância, que daí foi, eu tive, meu pai trabalhou muitos anos na Philips, então quando a molecada da minha época ali de 82, 83 tinha videogame, tinha Atari, eu tinha o Odyssey, que era o console da Philips. Uhum. Então, o Odyssey eu joguei muito tempo, assim, puta, de 83 até acho que quase os anos 90 tava lá. Enquanto ele funcionou, Que da hora. eu jogava. E como meu pai trabalhava na Philips, então ele ganhava muito jogo para teste, né? Os caras falavam, testa lá, teu filho Uhum. joga, né? Dá lá pro trouxa testar lá de graça, né? E eu ficava testando o jogo lá em casa. Uhum. Então eu joguei bastante. E antes disso, puta, ainda teve o telejogo, que tem alguém com mais de 40 aí no chat, Deve ter alguém aí talvez que jogou. talvez se lembre do telejogo. O telejogo era um consolezinho bem chinfrim, era um jogo, sei lá, não era nem 8 bits aquilo lá. Tinha dois jogos, era tênis e paredão. Então você era Uhum. um pauzinho que ficava mexendo assim na tela, né? O tênis, um de cada lado, tinha um Uhum. risco no meio e um quadradinho que você fingia que era uma bola que você batia e jogava de um lado pro outro. Era isso aí. Ó, o Então, a German primeira, falou, eu tenho um telejogo até hoje. Olha lá. pô, se funciona, mano, que da hora. Cara, isso aí foi a primeira coisa que eu vi na minha vida, assim, de jogo e tal. E nessa época, uma curiosidade muito bacana pro pessoal mais novo, que não, os adultos não deixavam a gente jogar muito telejogo, Estragava a TV. nem os outros Atari, Odyssey e tal, só falavam, não, estraga a TV, televisão. Eu lembro é. das tia da minha mãe lá, a família da minha mãe só tinha velho quando eu era criança, né? Uma velhada do caralho. E os velhos falavam, vai estragar a televisão, vai estragar a televisão. Aí tinha que desligar o Era muito videogame. Falava, meu, engraçado isso aí, cara. porra. Aí eu falava, meu pai trabalha na Philips, ele arruma a televisão, deixa eu jogar, mano. Ai, ai, o German tá falando que o dele foi herança do tio dele, cara. Caraca, ele tem 29 anos.
Ah, ele não Ah, é, tá aí, ó. explicado, tá explicado. Ganhou do tio. Que deve ter E. minha idade mais ou menos, ou até mais velho. Ai, meu Porque quem Deus. tinha o telejogo, na verdade, eram meus Ah, primos que eram um pouco mais velhos que eu, assim, tipo, 3 aham. 4 anos. Então, quando eu tinha, sei lá, 7, eles já tinham 10 11 anos. Então, nessa época é uma puta diferença, né? Eu nem tinha meio coordenação para jogar. O controle do telejogo, não sei se vocês conseguem imaginar, ele era um negocinho quadrado com um Com botão um no botão. meio, É. o botão de girar, assim, ó. Então, não era de apertar nem uma alavanca, era um botão de girar. Você ficava assim, ó, para cima, para Pra baixo. baixo. Subia, descia, pá, pá, pá. Era isso aí, né? Não tinha botão de apertar, não tinha nada, né? Para quem manja de eletrônica, era só um potenciômetro, assim, que fazia o Só fazia o negócio negócio ir, subir e subir e descer. descer. Era tipo isso daí mesmo, Silvio. O pessoal tá comentando aqui. Mas então, você teve. Não teve muito essa parte de games e tal. E aí você tava falando da parte dos heróis favoritos aí. Então você é um cara que deve acompanhar filmes, séries. Acho que hoje em dia, eu estava até pensando antes da gente conversar, falei assim, nossa, se ela me perguntar de hobby, o que que eu estou fazendo para me divertir? Eu falei, acho que é isso, né? Acho que é Conta série, assim, então, porque série, quando quando eu posso sentar e assistir alguma coisa, vejo uma série e o tal, que alguma que você coisa tem assim. visto ultimamente, assim? Alguma coisa nessa parte de super-heróis Não, ou putz, nada? eu dei uma enjoada nesse negócio de heróis. Acho que a última coisa que eu tentei dar uma chance foi para aquela Invasão Secreta da Marvel, que eu lembro quando eu era adolescente, eu lia HQ É, eu e eu também li falei, HQ. nossa, esses É caras, nada a ver, né? puta. Mas eu Sabe, também não gostei. eles tinham que ter deixado o Thanos acabar com o mundo, ter parado ali e voltar daqui 15 anos com outro conceito e deixar quieto, né? Eu já acho Tá que muito esquisito, né, cara? gastou, É. gastou demais, assim. Então, de heróis eu dei um tempo. É, Putz, o que que foram as últimas coisas que eu assisti, meu? Ó, pra dar uma desanuviada no cérebro, eu gosto de assistir às vezes umas séries bem bobinhas, bem fraquinhas, assim, só pra dar um refresh. Então tem uma série que eu tava vendo, que acho que era no Star Plus, que é um remake da SWAT, que é uma série antigona, de quando eu era criança, assim, que é bem bacana, aquela coisa bem americana, bem água com açúcar, assim, que todo dia tem uma missão lá, os caras vão lá, prende o bandido no final, tá tudo certo, ninguém morre, tá ok. Mas eu vi umas séries mais pesadas, assim, que eu achei muito bacana. A Apple me entuchou algumas coisas aí, eu acabei assinando um pacote lá e veio o Apple Plus aqui. Eu assisti uma série na Apple Plus que eu recomendo bastante. Eu não vou lembrar o nome em português, em inglês é Crowded Room, que é com o Tom Holland, que é Hum, uma série baseada em fatos reais do primeiro cara que foi julgado, não foi condenado por coisas que ele fez por ter múltiplas personalidades. Cara, essa nossa. série é super densa, é absurdamente fantástica. A atuação do Tom Holland é um negócio fora de série, assim, meu, é muito bacana. Nessa eu Só não que é um vi troço ainda. pesado, para quem não gosta de coisas assim mais densas, mais complexas, assim, é fala muito de violência, de sexualidade e tal, então dando uma advertência aqui, cuidado, né, com os públicos mais sensíveis. Aham. Ontem eu terminei de assistir uma outra do Apple Plus, que acho que o nome em português é Sequestro nas Alturas, em inglês é Hijack. É uma série super curtinha, 6 episódios, sobre um sequestro de um avião e basicamente mostra isso em tempo real. Assim, são 6 horas de voo, Caraca. são 6 capítulos de 1 hora de cada um. Assim. Então é fantástico. É com um cara, puta, eu esqueci o nome dele, mas é o cara que faz o Randall nos filmes do Thor. Moreno, Eu não vou puta, não lembrar vou o lembrar nome o do nome ator. Se dele. alguém do Mas é chat esse cara. lembrar, manda aí. Meu, eu também, assim, um cara fantástico. Ele tem uma atuação muito boa. Ele é um cara que, assim, é meio tipo Jason Momoa, né? Ele sempre faz o mesmo papel. Ele sempre faz o papel dele. Ah, ele é um cientista, mas ele é daquele jeito. Ele é polícia, ele é daquele jeito. É sempre igual. Mas é uma atuação bacana, mas a história, puta, é muito tensa. Tem muitas coisas assim, envolvidas, né? É bem legal. Que mais que eu vi? Cara, eu vi algumas coisas esses tempos. Ah, mas acho que tá bom, né? Já tá bom. De A série, Lua assim. falou assim: ó, minha série favorita é essa da SWAT. Ela falou que ela assiste. Aí, ó. Cara, ó, eu posso te recomendar também, se você gosta de coisas assim, também tem um remake do MacGyver no Amazon Prime. Bem bacana também, bem assim, pra assistir Ah, na hora do almoço, sabe? Assim, tipo, beleza, aham. vou ver uma série boa aqui e tal. O German soltou. Idris Elba. É esse Idris cara, olha Elba, lá. esse cara mesmo. É esse Isso, aí. ele mesmo. Alguém ia lembrar, não tem como. E eu tô assistindo aqui meio em paralelo quando dá.
o Gen V, que é um spin-off do The Boys, lá Eu no tô Amazon. vendo também. Muito Tô bom. achando legal pra caramba. E também tô assistindo uma outra no Apple Plus, chamado A Invasão, que teve a primeira temporada, foi legalzinha, e agora tô vendo a segunda, tá um pouco mais interessante, assim. Mas também é meio, como minha mãe dizia, meio água com açúcar, assim. Você assiste, é meio tenso, mas não é nada assim que, tipo, acabou, você pega e Do vai mais do embora, e mesmo. ok. É, mais do mesmo. Bom, é isso. Tem mais alguém querendo perguntar? Ó, perguntaram aqui se você joga Zelda. Você jogou Zelda? Não, Não? putz, não, não. Não? Na Não. época que estavam os consoles com Zelda, eu não, eu já tava meio fora disso. O último joguinho assim, acho que eu joguei foi Super Mario World. Depois disso, eu já fui para esses jogos de primeira pessoa, de atirar, matar, Call of Duty. Meu, eu joguei muito Call of Duty, agora eu lembrei. Puta, Sério? acho que uns quatro, assim, os quatro que tinham para o PS3. Eu joguei os quatro. Foi minha primeira tentativa de jogar online. Foi num desses Call of Duty. Eu falei, nossa, dá pra jogar online. Há uns, tipo, 6 7 8 10 anos atrás. Ah, vou jogar online. Cara, não conseguia ficar vivo nem um minuto. Aí eu falei, vai tomar no cu essa molecada do caralho. É, E a aí eu parei de molecada é jogar online. triste, Eu falei, cara. pô, eu sozinho já sou ruim. Imagina eu jogando contra alguma pessoa. Aí não dá. Os caras 20 anos mais novos, não tem jeito. Ai, ai. Bom, tem mais alguma pergunta? Gente, coloca exclamação Humberto, o pessoal tá colocando aqui. Tem o Insta dele particular, tem o Insta da banda, do Atracta. É só vocês seguirem lá. E é isso, eu queria agradecer sua participação, Humberto. Muito obrigada. Espero que você tenha curtido. Foi muito bom saber das novidades aí, né? O Atracta sempre. Meu, quantos anos vocês já estão na estrada já? Tem, a banda tem É, já 11 vai 11. Eu ia fazer falar que é mais de 12. uma década, né? Faz É, vai tempo. fazer 12, mas nem eu tinha me ligado. Eu tava pensando que a gente ia fazer 10 o ano que vem. Não, já fizemos 11 já. É. Eu lembro até uma vez que a Pri, acho que foi tirar foto de vocês, ela foi me mostrar, tudo mais, Foi, cara. pro primeiro EP, foi em Foi. 2012. É, cara, Nossa, você faz já tinha tempo. nascido nessa época? Você acha que você é velho? Também tô velho. Eu fiz 37, Aham. ó, tá vendo? Queria eu ter 37, né? Putz. Ainda bem que a gente não aparenta, né? Ter a idade que tem, né? Isso daí é muito É, importante. assim não, mas a hora que eu levanto da cadeira já pra andar, já todo mundo vê, ó, o senhorzinho que vai indo ali. Seguro, velho. Ah, tá nessa fase aí. Roberto, queria agradecer demais pelo tempo. Obrigada mesmo. O bate-papo foi super legal. Espero que você tenha curtido. E aí, solte Não, suas demais. palavras aí, últimas palavras pra galera. Bom, primeiro, brigadão, Si, pelo Imagina. espaço aí, meu, obrigado mesmo. Quando eu comecei a ver os episódios aí do Bate-Cabeça que você estava fazendo, eu falei, nossa, meu, sou um cara importante e tal, quem sabe um dia, né? Falei, putz, Claro, que alguém desmarcou, isso. né? Quando chegou o convite, falei, bom, alguém desmarcou, vamos lá, né? Imagina, Mas cara. obrigado pelo convite, obrigado pelo Imagina. espaço mesmo. Eu que agradeço, Bom, cara. eu sempre falo, né, para as pessoas assim, isso que vocês fazem de dar espaço para a gente poder vir aqui falar da nossa música, mostrar um pouco do que a gente é muito importante. Isso é o que deixa, né, um pouco da arte da gente viva, porque hoje em dia, sem curadoria, sem espaço em TV, sem coisa de rádio, todo mundo tem a mesma abertura. Então, qualquer força que todo mundo que tem um veículo, um canal, alguma coisa dá para a gente é muito importante. Então, obrigado pelo espaço, parabéns pela iniciativa, pelo quadro. Eu Imagina. sei que você já é um sucesso nas suas redes aí, com tudo que você faz, com os seus streamings e tudo mais. Puta, parabéns pela iniciativa de trazer a música aqui. Eu sei que um tempo atrás você até enfrentou aí um rótulos de cringe, porque quem curte metal é cringe e tal. Ainda enfrento, mas tá É, tudo certo. Mas mas, tamo meu, aí, cara. é como a gente tá aqui ainda fazendo música até hoje, né, e tal, é porque a gente Sim. gosta, porque a gente acredita. Então, pô, obrigado e parabéns. Espero que tanto você quanto a galera aí tenha se divertido um pouco. Eu sou assim mesmo, dificilmente você me pega falando sério. Quando eu tô falando sério, eu tô de mau humor. Então, hoje é um, um dia que eu tô de bom humor. Que E bom. é isso. Brigadão, valeu demais aí, galera que puder seguir a gente lá nas redes e tudo mais, agradeço muito. Meu Insta tá meio parado, eu passei um período aí meio conturbado pessoalmente, mas já tô voltando aí há 2 semanas aí, eu tô voltando com meus conteúdos e é isso aí.
Obrigado a Fechou. todos, um super beijo para todo mundo e Obrigada, querido. é nóis. Tchau, tchau, sucesso, viu? Até a Valeu, obrigado. próxima. Tchau. Até, tchau, tchau.